Dinheiro na mão é vendaval. A inflação e o salário se encontraram de repente. O salário cabisbaixo, a inflação toda imponente. Ministro da Fazenda ou da Economia, seria esse o pior ou o melhor emprego do mundo? Olha aí, com dinheiro, tudo bem. Sem dinheiro, tudo mal. Desde a redemocratização, o Brasil passou por ciclos econômicos intensos. Hiperinflação, estabilização da moeda, crises e muitas crises e reformas estruturais. Por isso, o Ministério da Fazenda é considerado um dos mais importantes da esplanada dos ministérios. Que num processo de mudança monetária, o controle da base, da expansão da moeda, é um ponto que vai existir uma demanda muito grande de expansão da moeda nessa reforma. Esse que você acabou de ouvir é Dilson Funaro, ministro da Fazenda durante o governo de José Sarney, já no período pós-ditadura entre 1986 e 1987, ou seja, antes da atual Constituição ser aprovada no Congresso Nacional. Apesar do discurso confiante, o Plano Cruzado, implementado por Funaro, fracassou. A ideia era controlar a inflação, especialmente de alimentos. Estava tudo muito caro no supermercado, congelando salários e preços. Mas o efeito foi oposto: descontrole e aumento da inflação. Não deu certo. É que a cada dia surge um novo aumento, que às vezes descontrola a situação. Fernando Collor de Mello, presidente da República entre 1990 e 92, anunciou no início de seu mandato o polêmico Plano Collor. Elaborado em conjunto com a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, o plano marcou um dos períodos de maior indignação social da história do Brasil. Entre as medidas mais drásticas estava o confisco das cadernetas de poupança e dos depósitos bancários acima de um determinado valor. Uma tentativa radical de conter a hiperinflação. A máquina governamental exige reformas dramáticas. Por esse motivo, a reforma do Estado é aspecto fundamental da luta contra a explosão descontrolada dos preços. Não temos alternativas. Agora é vencer ou vencer. Um dos momentos mais decisivos da história econômica veio entre 93 e 94, depois já do impeachment de Collor e durante o governo de Itamar Franco. Foi quando o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, lançou o Plano Real. O resultado foi muito positivo, acabou com o pesadelo da hiperinflação, que ultrapassava 1000% ao ano, e preparou o caminho para que FHC chegasse à presidência da República. É preciso que o país esteja preparado para escutar. E nem sempre o país está disposto a escutar. Naquele momento, a situação era de tal desespero que a própria sociedade queria um novo caminho. Ela estava com os ouvidos abertos ao novo caminho. O líder que não desperta confiança não é líder. O líder que não aponta o caminho não é líder. O líder democrático, pode haver líder na ditadura que imponha, mas o líder democrático convence, explica, ouve. Isso foi o plano real. Foi uma construção política. Já em 2003, no início do primeiro governo petista e de Lula, quem assumiu a Fazenda foi Antônio Palocci. A gestão dele foi marcada por dar continuidade à política de responsabilidade fiscal e também por abrir caminho para a criação e ampliação de programas sociais, como o Bolsa Família. Nós tínhamos certeza que o problema do Brasil não era só a falta da produção de alimentos, mas era a falta de dinheiro para comprar alimentos. Ou seja, não adianta ter na prateleira do supermercado se as pessoas não têm dinheiro para ter acesso. Bom, nós fomos muito criticados por isso. Havia uma parte da sociedade brasileira que não compreendia por que fazer transferência de renda dando uma ajuda mínima às pessoas, sabe, que estavam abaixo da linha da pobreza. E não foi fácil. Dinheiro na mão é vendaval.
Quando o assunto é economia, as opiniões se dividem. Muitas vezes sai até briga nas redes sociais. Há quem defenda um modelo liberal, com redução do tamanho do Estado, corte de despesas e maior protagonismo do setor privado. E há também quem acredite que o Estado deve ser mais ativo, ampliando gastos públicos para estimular a economia. O economista Denis Medina, professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, explica a diferença entre os sistemas. Uma visão mais liberal da economia é onde temos a intervenção menor do Estado e os agentes econômicos, como empresas e famílias, têm maior liberdade na negociação dos seus produtos e serviços, buscando um equilíbrio entre oferta e demanda. Já numa visão intervencionista, a gente tem a imagem do Estado forte, que funciona como um propulsor da economia, inclusive como um regulador, buscando equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social. Pois é possível acertar e errar nos dois caminhos. No segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2010, Guido Mantega assumiu o comando da economia. Ele ampliou os gastos sociais e passou a controlar os preços, especialmente os de combustíveis. Um exemplo para que você, ouvinte da Nova Brasil, compreenda. O preço da gasolina, que abastece os nossos carros, passou a ser definido com forte influência do governo, por meio do controle da política de preços da Petrobras. Sobe arroz, sobe o feijão, a batata e o macarrão, de um jeito que não se atura. Mantega permaneceu no cargo também durante o governo Dilma. Mas em 2015, após um dos períodos mais graves de recessão econômica da história recente, ele deixou o cargo. Para tentar recuperar a confiança do mercado, Dilma Rousseff nomeou Joaquim Levy, um economista com perfil distante da linha econômica defendida por boa parte da base aliada do governo. A resistência interna a Levy foi intensa. Olha, eu acho que o presidente do PT pode ter a opinião que ele quiser. Não é a opinião do governo. Como eu te disse que não é a opinião do governo, o ministro Levy fica. A inflação muito arrogante respondeu toda orgulhosa: sou a força poderosa que arrasa com você. Mas não ficou. Levy deixou o governo em poucos meses e saiu em meio a uma crise que só se aprofundava. Depois do impeachment de Dilma, já no governo Michel Temer, foi a vez de Henrique Meirelles assumir a economia. O destaque de sua gestão foi a criação do polêmico teto de gastos, uma emenda constitucional que limitou os gastos públicos por 20 anos, e a tentativa também de aprovar a reforma da Previdência. Fala em economia, Paulo, você fala melhor do que eu, obviamente, né? Eu costumo dizer que eu entendo tanto de economia quanto o Paulo Guedes entende de política. Então nós somos um casal perfeito. Eu não entro na área dele, ele não dá piruada na minha área. Com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, o Superministério da Economia foi entregue a Paulo Guedes. Durante sua gestão, os ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho foram fundidos. A reforma da Previdência foi aprovada em 2019, em meio a muita polêmica. Mas outras promessas, como as privatizações em massa e também a reforma tributária, ficaram pelo caminho. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar porque é descontado na fonte pelo empregador. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Em 2023, com a volta de Lula à presidência, Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda, com o compromisso de manter a responsabilidade fiscal, mas com viés progressista. A gestão de Haddad ainda está em andamento, mas já marcou presença, com críticas da oposição em relação a aumento de impostos, mas com aspectos positivos, a aprovação do arcabouço fiscal e principalmente da sonhada reforma tributária. O meu salário é o mínimo. De Brasília, Rafael Tebas. Desconto pro INPS e o maldito leão ainda quer me morder. O RT
pagamento. Não deu pra comprar meu alimento. Remarcaram os preços e eu fiquei a pé.